Bora com mais uma apresentação da Vale, vindo do Vale Day, em que nos mostra que nos próximos anos a Vale poderia ter um aumento na sua produção, diminuição dos custos e o endividamento da Vale vem caindo com o tempo. Então isso poderia abrir mais espaço para dividendos. Vamos falar sobre tudo isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança desde já, senão você acaba esquecendo. E quem não conhece, se no final do vídeo as informações te agregarem, inscreva-se que me ajuda muito. Então, antes de mais nada, mostrando um pouco sobre o 2025 da Vale, eles destacam que a entrega ficou no topo do guidance, ou seja, nas projeções do início do ano, a Vale coloca um guidance e nesse guidance tem um gap, então ela conseguiu atingir o topo em todas as suas produções, tanto de minério de ferro, quanto cobre, quanto níquel, e 4 projetos iniciaram a sua produção em 2025. Outro detalhe é que a Vale conseguiu gerar mais de $1 bilhão com a parceria com a Aliança Energia, mais de $1 bilhão em eficiência nos projetos e investimentos da Vale e pagou $3,4 bilhões em dividendos. E um detalhe que a Vale vem batendo muito de forma positiva é o seu projeto, que é de Novo Carajás, que deve apoiar a produção de minério de ferro, o aumento até 2035. Então a Vale destaca que deve aumentar a sua produção de minério de ferro, que hoje encontra-se na casa dos 330 milhões de toneladas, até 2030 deve passar para 360 milhões de toneladas, e na produção de cobre deve dobrar a sua produção, chegando a mais de 700 mil toneladas até 2035. Então o volume de vendas também deve crescer, assim como aconteceu entre 2024 e 2025, que a Vale conseguiu entregar um aumento de 3% nas vendas, e entre 2025 e 2030 deve ter um crescimento anual na casa de 3%. Outro detalhe é que o portfólio do projeto de Carajás é mais eficiente, detém uma queda no desmonte e o ramp-up é mais rápido, ou seja, para você chegar na produção máxima seria de uma forma mais acelerada. Outro ponto muito interessante é que a Vale tem utilizado muita inteligência artificial para melhorar os seus custos e ganho de eficiência. Porque percebam que entre o primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2023, houve uma melhora na eficiência em 8% no porto de Ponta Madeira, principalmente por causa de previsão inteligente de indicador que monitora a umidade nos minérios, melhora na previsibilidade, prevenindo as perdas nas produções relacionadas ao controle da umidade na estação chuvosa e operação de carregamentos mais seguras. E a Vale também destaca os seus projetos e investimentos. Em 2024, entregou 2 grandes projetos, Vargem Grande 1 e Capanema, e para o segundo semestre de 2026 também deve entregar 2 grandes projetos, aumentando a sua produção em 20 milhões de toneladas por ano e outro projeto com 50 milhões de toneladas por ano. Entre 2026 e 2030 já detém 6 projetos, sendo 3 deles em andamento e 3 deles que ainda devem começar. E para após 2030, a Vale também já detém mais de 12 projetos que são opcionalidades de longo prazo, ou seja, esses são projetos mais longos, então devem demorar um pouco mais para serem finalizados. E um dos projetos de grande destaque que a Vale colocou nos seus slides é o Serra Sul mais 20, que deve aumentar a capacidade em 20 milhões de toneladas por ano, e o progresso físico já encontra-se quase terminado, com 81% pronto, e o início do projeto deve ser finalizado no segundo semestre de 2026, então deve faltar menos de um ano para esse aumento na produção de minério de ferro. Aproveitando a deixa e falando mais especificamente da produção do minério de ferro da Vale, percebam que a Vale vem aumentando a sua produção ano contra ano. Para 2024, 328 milhões de toneladas. Para 2025, deve finalizar com 335 milhões de toneladas. Até 2026, deve ficar entre 335 e 345. E para 2030, principalmente com o projeto Novo Carajás,
deve aumentar a sua produção para cerca de 360 milhões de toneladas. E um ponto de preocupação que vários analistas já vêm comentando sobre a Vale é a queda na demanda da China sobre o minério de ferro. E a própria Vale já destaca nos seus slides que eles acreditam que a demanda da China deve diminuir, olhando entre 2025 até meados de 2040. Porém, eles acreditam que essa demanda deve ser suportada por outras regiões, principalmente pela Índia, Sudeste Asiático e Oriente Médio e também o Norte da África e também outras regiões. E eles acreditam que a produção do aço deve aumentar em 1,2% ano contra ano. Consequentemente, isso aumentaria a demanda pelo minério de ferro. E eu acho esse ponto de preocupação da Vale realmente válido, porque percebam nesse gráfico em que eu correlacionei o preço do minério de ferro em cinza, nas barras, com o PIB da China. Então, entre 2015 e 2020, o PIB da China se acelerou. Consequentemente, o preço do minério de ferro também acelerou, saindo dos $60, atingindo mais de $200. Porém, após a pandemia, o PIB da China deu uma desacelerada, ficou praticamente igual. Enquanto isso, o preço do minério de ferro desacelerou, voltando à faixa dos $100 por tonelada. Então, essa é uma preocupação válida, visto que a China tem desacelerado, consequentemente acaba diminuindo a demanda do produto vendido pela Vale. E a Vale destacou nos seus slides que ela tem esperança também na melhora do cobre e do níquel, de aumentar a produção, consequentemente aumentar as receitas de ambos os metais dentro da sua receita financeira. Então, entre 2023 e 2025, o cobre aumentou sua produção de 327 para 370 mil toneladas e eles acreditam que para 2026 deve ficar entre 350 e 380 mil toneladas e os custos têm diminuído, saindo de $3 por tonelada para em 2025 em menos de $1 por tonelada. Então esse ponto é muito positivo, porque a Vale tem conseguido melhorar os custos totais, consequentemente acaba tendo um EBITDA mais forte. E sobre o níquel, a produção de 2023 ficou em 151 mil toneladas, para 2025 deve fechar em 175 mil toneladas e para 2026 entre 175 e 200 mil toneladas. E o mesmo vem ocorrendo nos custos, que saiu em 2023 de cerca de $17 por tonelada para em 2025 em menos de $13 por tonelada. E algo que a gente tem que ter em mente é que hoje a receita da Vale vem basicamente do minério de ferro. 79% das receitas são do minério de ferro, enquanto apenas 9% vem do cobre e 8% vem do níquel. Então, por mais que a Vale possa melhorar sua produção, melhorar os seus custos, se juntar o cobre e o níquel, daria em torno de 17%. Então, realmente é um ponto de preocupação, visto que a demanda por minério de ferro tem diminuído, porém a demanda de cobre e níquel tem aumentado, mas ainda representa pouco dentro do total das receitas da Vale. E falando mais especificamente sobre o cobre, a Vale destacou que ela quer mais do que dobrar a sua produção entre 2025 e 2035. Então eles acreditam que podem sair de uma produção de 370 mil toneladas para mais de 700 mil toneladas, com um crescimento até 2030 de 5% ano contra ano e um crescimento até 2035 de 7% ano contra ano. Outro detalhe que eles destacam é a baixa intensidade de investimentos, visto que na grande parte dos projetos da Vale relacionados ao cobre, eles diminuíram os investimentos estimados. E aqui a Vale destaca como que ela conseguiria chegar nessa produção de mais de 700 mil toneladas por ano de cobre, porque ela conta com diversos projetos que ainda devem ser finalizados. Entre 2026 e 2030, a produção deve subir de 350 a 380 para 420 a 500 mil toneladas por ano, e outros diversos projetos entre 2030 e 2035, saindo dos 420 para mais de 700 mil toneladas. E a Vale ainda destaca que para 2035 em diante ainda detém um alto potencial de crescimento.
E saindo do cobre e agora entrando do níquel, falando um pouco sobre a expectativa de produção, de 2025 para 2026 deve crescer em 12,5%, e comparando 2025 a 2030, a expectativa é de que a produção aumente em cerca de 30%. E falando um pouco mais sobre os indicadores financeiros consolidados da Vale, os seus gastos fixos com soluções de minério de ferro têm diminuído ano contra ano, saindo de 6,3 bilhões de dólares em 2023 para uma expectativa em 2026 de 5,7 bilhões de dólares. E outro custo que deve diminuir é o custo de caixa C1, que deve ficar abaixo de 20 dólares por tonelada, principalmente para 2026 em diante. Então percebam que entre 2023 e 2026, a Vale deve diminuir em 10% os custos de caixa C1, que é o custo que vai desde a saída da produção até chegar numa área portuária. E a maior parte da diminuição desse custo de caixa C1 vem do programa de eficiência da Vale. Então esse é um ponto muito positivo, visto que a Vale tem conseguido fazer um bom controle dos seus custos. Consequentemente, isso melhora suas margens. E sobre os investimentos, a Vale continua com seu compromisso de manter os investimentos abaixo dos 6 bilhões de dólares por ano. Então, para 2025, deve investir cerca de 5,5 bilhões. E entre 2026 e 2027 em diante, deve continuar com esse CAPEX menor do que os 6 bilhões, sendo grande parte para manutenção das próprias instalações da Vale e um percentual também que é voltado para o crescimento e principalmente para novos projetos. E quem é acionista da Vale também tem que ficar de olho, porque a Vale ainda tem diversos desembolsos que deve fazer, principalmente por causa de Samarco e Brumadinho para os próximos anos, mas à medida que esses custos vão diminuindo, principalmente a partir de 2028, isso acaba sobrando mais espaço para pagamento de dividendos no bolso do acionista, visto que a Vale planeja manter o CAPEX baixo e principalmente aumentando a sua produção, há uma certa expectativa que os acionistas possam receber mais dividendos. E só para finalizar, eu vi a opinião de vários analistas falando sobre o Vale Day e a maior parte deles destacou que essa combinação de uma curva futura mais favorável no preço do minério de ferro, com custos estáveis e volumes maiores e mais confiáveis, e também investimentos estruturalmente menores, a maior parte das casas de análises estão recomendando compra com um preço projetado na casa dos R$ 80. Então, na cotação atual dos R$ 69, a Vale ainda teria um upside em torno de 17%. Mas me conta aqui, pessoal, você é acionista da Vale ou é uma empresa que você fica sempre analisando mais de longe? De vez em quando eu dou uma namorada na Vale, mas eu ainda não coloquei dentro da minha carteira de investimentos. Mas eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.